A paz do Senhor Jesus para todo mundo. Como que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Um pouco incomodada com essa mensagem, mas como o Espírito Santo de Deus tem me incomodado para falar a respeito disso já há alguns dias e eu ando fugindo dessa mensagem. Mas eu preciso fazer jus ao nome do meu canal. O nome do meu canal eu não o escolhi, não foi eu que escolhi esse nome, mas o Espírito Santo de Deus me deu esse nome através de um sonho. E eu preciso... A gente já estava boazinha. E eu preciso fazer jus àquilo que Deus entregou na minha mão para fazer. E eu preciso fazer jus ao nome do meu canal. O nome do meu canal é Você Tem Uma Bíblia Aí? Tem uma Bíblia aí? Significa que nós vamos falar da Bíblia Sagrada. Nós vamos falar das verdades e não das mentiras que andam contando por aí. Amém? E eu ia meditar com todos vocês nesse momento numa outra mensagem, mas eu me assentei aqui e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração a respeito de João 3,16, que é um versículo conhecido de todos nós e muito citado por todos nós também, porque é um versículo que meio que a gente quer trazer à tona algumas coisas que não são bíblicas e deixar de lado outras que verdadeiramente a palavra está falando em João 3,16, quando o nosso Deus nos fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aqui a palavra do Senhor, ela está dizendo nessa noite, porque Deus amou o mundo. Aqui a palavra de Deus não está dizendo porque Deus amou os crentes, porque Deus amou aquele que é da direita e da esquerda. Eu confesso para todos vocês que eu estou evitando de falar desse assunto, mas isso é um assunto que está me irritando ao extremo e a minha cabeça está até doendo, porque é uma coisa que eu acho, do meu ponto de vista como cristã, que não deveria existir. Nunca deveria ter existido essa idiotice, essa babaquice, essa meninice de direita e esquerda. Eu acho que isso é coisa de quem não tem o que fazer. Eu acho que isso é coisa de quem não conhece a Jesus. Eu acho que isso é coisa de quem não conhece a palavra, a profundidade daquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Eu acho que isso é coisa de quem não conhece o Deus que diz servir. Eu acho que isso é coisa de quem gosta de perder tempo com idiotice, com meninice. Eu acho que isso é coisa de quem não tem o que fazer. Amém? A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você aqui nessa noite. Porque Deus amou o mundo. E se Deus amou o mundo, significa... Se a palavra está dizendo que Deus amou o mundo, significa que Deus amou a todos nós de igual modo. Amém? Significa que Ele ama ainda todos nós de igual modo. Mas que eu e você temos as nossas escolhas. Então, eu escolho amá-lo também, servi-lo também ou não. Mas a Bíblia está dizendo que ele amou o mundo. Amém? E quando a palavra de Deus está falando a respeito de amar o mundo, não significa amar o céu, a terra, aquilo que Deus criou, não é nesse sentido. O mundo, né, nesse contexto aqui, significa eu e você. Nós somos o mundo. Nós somos aqueles
por quem Deus deu a vida de Jesus. Somos eu e você, nós somos esse mundo, amém? Porque todas as outras coisas, elas não significam nada, entre aspas, perto do valor que eu e você temos para Deus, amém? Aleluia, glórias a Deus. Então eu e você, nós temos um valor, significante demais para o Senhor, para que o crente, para que o católico, para que o bandista, o espiritualista, esse povo tudo aí, diga que Deus só ama aquela religião específica, porque Deus não é uma religião. Deus é Deus. Aí você poderia me perguntar assim, mãe, então por que você tem uma religião? Eu tenho uma religião porque eu acredito na volta de Jesus Cristo. Eu acredito na vida eterna. Amém? Não significa que eu não respeite a tua opção religiosa. Não significa que eu não, não respeite aquilo que você tem como algo que você acredita. Amém? Mas a palavra está dizendo muito claramente que Deus amou o mundo. Deus amou e Deus ama a mim e a você, independente da opção religiosa que nós temos. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, o que nós temos visto por aí são coisas que não condizem com a palavra de Deus, são coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E essa é a palavra que eu queria deixar para todos nós nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus ama a mim e a você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A Bíblia não está dizendo que Deus amou a direita e amaldiçoou a esquerda, ou a Bíblia não está dizendo que Deus amou a esquerda e amaldiçoou a direita. A Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém? Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor.